Eu tenho visto ultimamente algumas exacerbações e alguns exageros em relação ao cargo de Ogã. Alguns Ogãs estão extrapolando os limites da sua função e da sua autoridade. Alguns casos que aconteceram recentemente mostram claramente isso. É muito comum se ver Ogãs batendo no peito dizendo eu sou Ogã e eu sou a autoridade. Existe aquela velha lenda, Ogã nasce feito. Não é verdade? Isso entristece bastante, porque a figura do Ogã não é esta que se mostra atualmente, hoje em dia. A figura do Ogã é mais de responsabilidade e de função administrativa do que de autoridade. Mas eu gostaria muito de conversar com vocês hoje sobre a figura do Ogã. O que é Ogã, o que era no passado e o que é hoje. Qual a diferença de Iaôs e sacerdotes que não viram de santo, que não se manifestam orixá, e a figura do Ogã? Porque existe diferença. Existe diferença. Hoje nós vamos bater um papinho sobre Ogã. Ogã jogando búzio, Ogã raspando Iaô. Estou vendo muito exagero nisso tudo. Vamos conversar um pouco e vamos aproveitar para relembrar algumas figuras do nosso passado que nos deixaram legados de sabedoria e de compreensão para que nós possamos entender melhor a nossa religião. Vamos conversar sobre isso depois da vinheta. Olá, meus amigos queridos, eu sou o Tata Zezinho França do Kabila e você está no canal do Tata. Essa é a nossa conversa de candomblé, a nossa conversa diária. Desde já eu quero pedir desculpas pela minha ausência nessas 2 últimas semanas. Nós tivemos alguns problemas de instalação e também eu tive um problema de saúde, mas já está tudo bem, tanto a instalação quanto o problema de saúde. E estamos de volta. Estamos voltando diferente. Eu acho que nós estamos criando um estúdio, montando um estúdio com um cenário legal. Ainda não está do jeito que eu gostaria que estivesse, vai ficar. Mãe Elaine Dionira vai me ajudar a montar o visual desse cenário, porque eu sou péssimo nisso. E então nós vamos fazer uma sequência muito legal para vocês, sempre buscando melhorar o nosso canal, melhorar o nosso conteúdo e melhorar o nosso bate-papo. Tá joia? Eu quero começar essa conversa aqui dizendo que a partir desta semana nós não teremos só 2 vídeos como nós costumamos fazer. O de terça e de sexta-feira serão mais longos, entre 30 minutos, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos. Mas teremos vídeos diários de 10 minutos. Esses vídeos diários vão para o Watch, para o Hell, para o TikTok, para as outras redes sociais, inclusive para o Instagram. É claro que eu vou aproveitar a presença do meu filho Hector, que a partir de amanhã vai estar comigo, para me ajudar nesse processo. Além disso, a minha filha Gabriela, que é de Gabriela de Oiá, ela me ajuda muito nisso, porque eu sou completamente analfabeto em redes sociais. Antes de começar o nosso vídeo, eu quero agradecer com todo o coração mesmo, a comissão formada pelas federações
de Umbanda e Candomblé do estado de São Paulo, em conluio, em congruência, em conivência com a Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, que me concederam mais um título de comendador. No último dia 26, está aqui o diploma, né? Essa honraria, que é a comenda da Ordem da Cultura Ancestral. E é um grande prazer receber esse tipo de comenda. E eu estou falando isso porque tem algumas pessoas que acham que isso aqui é só um pedaço de papel. Né? Que acham que somente é um pedaço de papel. E mesmo que fosse escrito à mão, escrito num papel de pão, o reconhecimento, o carinho, o develo, o amor é muito maior do que o próprio pedaço de papel. E muito maior do que a comenda. Não é o primeiro que eu recebo. Esse ainda não foi entronizado, mas eu vou mostrar para vocês. Esse daqui tá, coitado, tá rasgado, porque estava mal guardado. Esse aqui eu recebi em 2014 e foi me dado pela cidade de São Paulo, na Câmara Municipal de São Paulo e pela Aldeia dos Caboclos. Está aqui guardado. Eu vou arrumar, restaurar e vou entronizá-lo também. E outros estão entronizados, né? Outros já estão entronizados. Esse aqui me foi dado da Prefeitura de Osasco e do projeto Onirá, ou não? Da Secretaria Executiva de Políticas de Promoções de Igualdade Racial, Prefeitura de Osasco. Prefeito Rogério Lins. Olha que lindo, está entronizado na minha parede. Né? Nós temos outros também aqui que estão entronizados. Esse aqui foi me oferecido pela FENAORG, meu amigo Genildo do Oxóssi, e também é um título de comendador. Nós temos outros também aqui. Esse foi o Instituto Afro-Brasil, Matamba, Instituto Roxo Mocumbi, meu querido Tatazazi Roximuan, aqui, né? E a Vanju, minha querida Vanju. E como esses aqui, existem muitos. Eu tenho alguns que estão entronizados na minha galeria e tem muitos outros. Cadê? Tem muitos outros aqui. Estão todos entronizados na minha galeria. E tem muitos outros que ainda vão ser entronizados. Eu tenho uma pasta ali com pelo menos uns 30. Todos eles têm um grande valor para mim. Da mesma maneira que os outros prêmios que não são do candomblé, de Umbanda, das federações ou das organizações religiosas, que me são dados e que eu tenho muito carinho e guardo com muito carinho. Eu tenho mais carinho por essas homenagens do que pelos meus certificados acadêmicos. Eu sei que não são títulos de comenda de chancelaria. Eu sei disso. Eu sei. Título de chancelaria é isso aqui. Título de chancelaria é isso aqui. Isso aqui, ó. É um título, é uma comenda de chancelaria. Isso aqui é uma comenda de chancelaria. Hã? Tem mais? Tem mais aqui? Deve ter. Isso aqui é uma comenda de chancelaria. E eu tenho o privilégio de ser comendador de chancelaria, ou seja, títulos reconhecidos pelos órgãos públicos,
o título reconhecido como de comendador. 5. Eu tenho 5 comendas chanceladas. Todas elas têm o mesmíssimo valor do que algumas pessoas chamaram de papelzinho. Não é um papelzinho, é um carinho. Não é um papelzinho, é uma homenagem. Não é um papelzinho, é um reconhecimento pelo que eu, nos meus 40 anos, iniciado em meus 32 anos de sacerdote, já fiz pela religião e pela meu trabalho como cientista da religião dentro da religião de matriz africana. Eu quero agradecer de Okamimó, de coração, de Muximbandunda, todo mundo que tem este carinho ao ponto de me homenagear. Dito isso, então Zambi Aquatenzá, Zambi Catumendará, tá? É de coração, quero agradecer muito na pessoa de 2 pessoas que me são muito queridas. O meu querido Babalorixá Gambi, de Xangô, e o meu querido Walter de Odenitá, que fez questão dele mesmo pegar o diploma e dar na minha mão pela amizade que nós temos de tantos anos. Dito isso, vamos ao nosso tema. Hoje nós vamos falar sobre Ogã. Esse tema tem sido muito debatido ultimamente. Foram feitas até rodas de live para falar sobre o assunto por conta de um incidente que aconteceu com um Ogã. Incidentes com Ogãs é a mesma coisa de problema com os trens da CPTM ou do metrô. Sempre tem. É incrível como o Ogã gosta de arrumar problema. E eu não... A gente fica se perguntando por que o Ogã gosta tanto de arrumar problema. Eu tenho Ogãs meus que me dão assim, problemas de me deixar de cabelo branco. É uma coisa, parece... minha madrinha de santo dizia que o Ogã é tão bom que nem o santo. É tão ruim que nem o santo pega a cabeça. Isso é uma falácia da minha madrinha. Porque eu tenho Ogãs assim maravilhosos com quem eu convivo, com quem eu convivi. O Ogã Moura, maravilhoso, que me ensinou tanto. Tenho meus irmãos lá em casa, que é na casa de minha mãe, que são maravilhosos. Ogã Daír, Ogã Flávio. E na pessoa dos dois, eu abraço todos os meus irmãos de Santo Ogã, esses dois, porque Odair é o Axogum do Ogum do meu pai Juvenal, e o Flávio é o Axogum da Oxum de minha mãe. Então, na pessoa dos dois, eu abraço todos os outros. Antigamente, Ogã não era raspado, não era adochado, não era catulado, não era pintado. Ele não tinha uma iniciação de Iaô, como a maior parte das casas fazem hoje. Antigamente ele era suspenso pelo orixá. Se suspendia o Ogã. Depois, quando se resolvia fazer as iniciações dele, se fazia os atos, ele entrava normalmente uma semana antes da saída dele, se tirava os ebós, se dava um bori, se fazia o orô, assentava o santo e tirava na sala seu terno branco, sua gravatinha, uma faixa, e ele era apresentado como Ogã. Essa era a iniciação de um Ogã e de uma Ekede também da mesma forma. Hoje, algumas pessoas pensam e entendem que existe uma necessidade de se iniciar o Ogã tal qual um Iaô. E o que difere o Ogã e a Ekede de um Aô normal, de um Ebome normal, porque ele já nasce Ebome, vamos deixar muito... Isso eu já expliquei num outro vídeo, que está aqui no card. Ele já nasce Egbon. Por isso que ele já recebe o seu Rungeve na iniciação, por conta do
da função que ele vai exercer. Ele precisa da função da autoridade de Egbon, ou seja, de mais velho. Egbon significa mais velho, tá? Egbon-mi, meu mais velho. Então, quando você fala Ebomi, Egbomi, você está dizendo é o meu mais velho. Mas né, o pronome é Egbon, tá? Então, quando ele precisa ser iniciado já com esse cargo. Quando ele nasce, ele já nasce Egbon, ele já nasce com Rugev, mas ele não nasce feito. Antes disso, quando ele é suspenso, até o momento em que ele inicia, ele é só um Abian. Existe um grande erro. Suspende o Ogan e se coloca um fio de cargo no pescoço dele. Suspende uma Eked, se coloca um fio de cargo no pescoço dela e começam já imediatamente a considerá-la uma Eked ou considerá-lo um Ogan. Não o são ainda. Só são Abiãs que foram indicados pelo orixá para aquela função. Eles vão cumprir aquela função, ou seja, o orixá realmente não vai pegar aquela pessoa, ou seja, ele não vai manifestar o orixá, nem o Búzio consegue saber. Por isso que antigamente se fazia testes. Eram testes de número 7. Eram 7 testes. Você começava no primeiro, não virou, você ia para o segundo, não virou, você ia para o terceiro, até chegar no sexto, que é terrível, mas era importante. E o sétimo era o próprio Apoti do Orô. O Apoti do Orô, como mãe Mona Kinsimbi falava, não tremeu o braço é porque é Ogan ou Eked. Se tremeu o braço, para, porque ela vai. Se não virou, vai virar um dia. Acontece que nesta modalidade antiga, muita gente não fazia os testes direito. E esse Ogan acabava virando de santo. E essa Eked acabava virando de santo. Então começaram a se iniciar, a fazer todos os atos de Iaô, porque se um dia virar, ele já está iniciado mesmo. É uma desculpa bem mal dada, bem esfarrapada. Mas, espera um pouquinho. Deixa eu perguntar uma coisa para você, antes da gente continuar. É a primeira vez que você está aqui no nosso canal? Se for a primeira vez, eu gostaria muito de te pedir para você fazer parte da nossa família aqui do canal do Tata. Por favor, você poderia se inscrever no nosso canal? Porque isso vai ajudar bastante. Vai fazer com que o YouTube entenda a relevância do nosso trabalho e possa distribuir para mais pessoas. E a gente possa, inclusive, ser monetizado. Olha só que maravilha. Se você puder fazer isso, eu vou ficar muito agradecido. Aproveita para acionar o sininho das notificações, dar um joinha ou um dislike se você não gostar do vídeo ou não gostar de mim, não tem problema. E compartilha com seus amigos, os seus inimigos, com a sua família de santo, para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. Você pode fazer isso pela gente? Puxa, maravilha! E aos que já são inscritos no nosso canal, eu quero agradecer imensamente. Tá bom? Bem, voltando. Existia antigamente uma cultura dentro do candomblé de entender que algumas pessoas simplesmente não viravam de santo. E no próprio jogo se entendia que aquela pessoa, apesar de não virar de santo, não era Ogan ou Eked. Nós temos muitos casos de mães e pais de santo que não viravam de santo. Cipriano, Bernardino, Maria Neném, Mãe Menininha do Gantuá, muita gente que não virava de santo. Por isso que tem gente que fala a besteira, e vamos deixar muito bem clara, a besteira de dizer que Mãe Menininha era Eked. Ela não era Eked. Mãe Menininha não virava de santo, só isso. Virou alguma vez? Não sabemos. Não sabemos. Se em algum momento ela virou.
Mas nós sabemos que ela não era Eked. Não era Eked. Então era muito comum se destacar pessoas que não viravam de santo para serem sacerdotes e sacerdotisas, sem serem Eked, sem serem Ogã. Os tempos modernos convencionaram que não virou é Ogã e Eked. Errou crasso. Por que isso acontece? Porque alguns fundamentos se perderam no passado. Meu padrinho Gilberto de Exu, ele era um sacerdote, ele era um babalorixá. E muita gente ainda acredita que ele era Ogã. Coloca em documentos, Ogã Gilberto de Exu. Ele não era Ogã. Ele era um sacerdote, ele era um babalorixá. E erroneamente as pessoas achavam que ele era Ogã. Porque ele não virava. Num passado muito recente, algumas pessoas que o pai ou a mãe de santo acreditavam que ainda ia virar, e realmente acabavam virando, tiravam na sala com cargo de pejigã. E aí dizia que pejigã é um Ogã que um dia vai virar de santo. Outro erro crasso. Pejigã é um cargo de jeje, que é como se fosse o babalaxé do Quetu. É um cargo muito importante. E que não necessariamente precisa ser um Ogã para fazer isso, um Rontó para fazer isso, para ter esse cargo. Um pejigã pode ser um rodante, pode ser um vodunce no jeje. Não precisa ser um Rontó, um Ogã. Mas o que eu estou vendo hoje é Ogã batendo no peito, achando que é autoridade. Ele não é autoridade. Ele entra na sequência do almanaque dos Egbons como qualquer outro Egbon. Entre os Egbons conta-se a idade do Rugev para a antiguidade. Para Ekedes e Ogãs é a mesma coisa. O Ogã feito hoje não é mais velho e não tem autoridade sobre um Ebome mais velho do que ele. Ele está subordinado às idades, como qualquer outro Egbon. Ele está subordinado às idades, como qualquer outro Egbon. O fato dele não virar de santo, e da Eked não virar de santo, não é nenhum privilégio. É necessidade do cargo e da função. Por quê? A função deles necessita que eles estejam acordados, mesmo que todos estejam virados, o Ogã e a Eked tem que estar acordado. O Ogã e a Eked tem que estar acordado. É a necessidade do cargo que os fazem ficar acordados. Não é nenhum privilégio. Porque o grande privilégio é poder manifestar a divindade e a divindade usar o meu corpo ao ponto de eu me tornar uma divindade em terra. Esse é o grande privilégio. Então, para o Ogã e a Eked, eu vejo mais como um demérito o fato deles não poderem terem essa experiência maravilhosa, espetacular, que é de poder manifestar a divindade. Só isso. Outra coisa que eu tenho visto muito ultimamente é o Ogã e a Eked raspando, jogando búzios e dizendo que podem, porque receberam peneira nos seus 7 anos. Se eles receberam peneira, ou seja, oiê, decá, cuia, nos 7 anos deles, e eu não sei qual é os 7 anos deles, porque eles têm essas mesmas pessoas dizem que quando foram iniciados, já foram iniciados com 7 anos, o que é um outro absurdo. Eles não são iniciados com 7 anos, eles são iniciados com 0 ano. Só que eles já nascem como ebomes, como egbons. Acabei de falar. Eles já são iniciados como egbons. Não que eles tenham 7 anos.
Não tem 7 anos. Em algumas casas, eles têm que tomar as obrigações, a obrigação de 7, a obrigação de 1, de 3, caso de Angola de 6, de 5, e depois a de 7, como qualquer outra pessoa, tá? Como qualquer outro IAO. Outras não, e eu não vou entrar na questão. Se receberam peneira, se receberam OIE, se receberam DK, se receberam CUE, se receberam os direitos sacerdotais, errado está quem deu. Porque Ogã não tem direito a isso. Direito de Ogã é um Mobé, um Magdavi ou um atabaque. Depende do cargo dele, se ele é um Tata Cambono, se ele é um Tata Kivanda, ou se ele é um Babá Labê, ou se ele é um Babá Shogun. Dependendo daquilo que ele vai, a função que ele vai exercer, ele recebe os equipamentos para o exercício da função dele. Um sujeito que se forma em gastronomia não vai receber um bisturi, um stector, não sei o que, aquele negócio de ouvir coração. Eu esqueci o nome. Porque isso é coisa de médico. Né? E o médico não vai receber um jogo de faca. Um advogado não vai receber um jogo de faca, que isso é coisa de chefe de cozinha. Cada um na sua. Dentro de uma casa de candomblé, cada um faz uma... cada um tem uma função. A função do Ogã, que são várias, tá? Não é uma só, nem duas só. Não é jogar búzio, não é raspa santo, não é dar efum, mesmo porque homem não pode dar efum, quem dá efum é mulher. Não existe cargo de babá efum, só existe iá efum. Não existe cargo de babá gibonã, é cargo só de mulher, iá gibonã. Não existe cargo de babá bacê, é iá bacê. Existem cargos de homens e cargos de mulheres. Cada um na sua. Da mesma maneira que não existe cargo de iá shogun, porque isso é um cargo de homem. Iá labê não existe, é um cargo de homem. Cada um na sua. Cada um faz o seu. E a do Ogã não é jogar búzio. Se recebeu, o erro está em quem deu. O erro está em quem deu. Se um pai de santo deu isso na mão de um Ogã, de um Tata Kinvanda, de um Tata Cambono, de um Alabê, de uma Shogun, de um Rontó, esse pai de santo, essa mãe de santo é extremamente irresponsável. Irresponsável. Porque um Ogã não pode receber esse tipo de coisa. Cada um na sua. Uma Ekede recebe uma adijá e uma sandália para pôr no pé, para dizer que ela pode andar calçada. E que é o símbolo da autoridade. Inclusive, tem que ter um pequeno salto, o apatá dela. Ela não vai receber um conjunto de facas. Ela não vai receber um Agdavi. Ela não vai deitar na esteira com as engomas, os atabaques para comer com ela. Não. Não. Cada um na sua. Quem recebe oiê, decá, cuia, a peneira, os direitos, são iaôs, nos seus 7 anos. Iaôs. Ogãs e Ekedes recebem outro tipo de equipamentos para desenvolverem o seu trabalho e a sua função. E a autoridade deles é dentro da sua função, tal qual com os cargos. E eu já falei isso aqui, está neste card. Visita lá e dá uma olhada.
cargo, ele tem autoridade dentro da função dele. E só. Ele não tem autoridade sobre a casa, não tem autoridade sobre os irmãos de santo, sobre as pessoas de dentro da casa. Ele tem autoridade sobre a função dele. Babá Laxé e Alaxé tem autoridade sobre os axés da casa. E só. Não sobre pessoas. E Abacê tem autoridade na cozinha, no Ilê G1. Só, não sobre as pessoas. Lá dentro, quem estiver com ela é a autoridade máxima ali dentro. O Pejigan, lá do Jeje, é a mesma coisa, dentro dos Pejis. Ele tem autoridade naquilo ali. E só. E só. O Babalossan, ele tem autoridade sobre as ueués, as folhas. Tá, tem Saba. Ele que vai buscar, ele que vai colher, ele que vai rezar a saçanha. A autoridade ali é dele, mas é na função. Esse negócio de cargo, sair batendo no peito dizendo que é autoridade sobre as pessoas, porque é cargo, isso é uma falácia. Isso é um absurdo. Isso é absurdo. Um cargo, ele só tem autoridade na sua função. Ele está ali para cumprir missão. Ele está ali para cumprir uma função que lhe é dada. É uma missão que lhe é dada. E só isso, não é autoridade. Dentro de uma casa de candomblé, a autoridade é pai e mãe de santo. E pronto. Os egbons são autoridade de acordo com as suas idades. E autoridade no sentido de fazer-se cumprir, inclusive babá e iaque querer, pai e mãe pequena, autoridade de fazer cumprir aquilo que pai e mãe de santo determinou. Pai e mãe de santo determina como alguma coisa, como ordem, e os egbons são autoridade para fazer aquela missão ser cumprida. E só. Egbon, pai pequeno, mãe pequena, Iabacê, Babalossan, Babalaxé, Ialaxé, só servem para fazer cumprir a missão dada pelo pai e a mãe de santo. Fora isso, não tem nenhuma autoridade. Não tem que ficar se impondo como autoridade sobre ninguém na casa. E cargo não faz ninguém ser mais velho de santo que ninguém. A autoridade está nas idades, na ancestralidade. Entre os Iaôs, o Quelê mais velho. Entre os Egbons, o Rungeve mais velho e só. Dito isso, eu acho que eu falei tudo. Ou não. Se faltou alguma coisa, comentem, gente. Comente aí, me cobrem. Olha, ó, Tata, o senhor esqueceu tal coisa. E aí a gente, vamos bater esse papo, comenta aí. Esse espaço é pra gente bater papo mesmo. Pra gente aprender juntos, tá bom? Eu quero agradecer muito vocês que ficaram até o final do vídeo comigo e mais uma vez pedir desculpa pela minha ausência. E eu quero também, nesse momento, lembrar vocês dos nossos livros que estão à disposição no nosso site. Está aqui esse QR Code para você visitar o nosso site para ver os nossos livros. Aqui, ó. Agora eles estão aqui, inclusive. Ó. Boa noite para quem é de boa noite. Zé Pilintra, Três Marias, nas ruas de Tranca-Ruas, tem o Kizomba, tem o livro, nós estamos lançando Axé Caminhos do Pé Preto. Entrem lá e se quiserem comprar por lá, pode comprar pela Amazon, pela casa dos autores, ou então direto comigo. Entrem neste WhatsApp, falem comigo direto e eu mando autografado para vocês, tá? Eu acho até melhor, porque pela Amazon não vai autografado, né? Se vocês comprarem direto comigo, eu autografo e mando pelo correio para vocês. Tá bom? Tem o nosso curso, o link está na descrição do vídeo. Entrem lá, façam a sua inscrição do curso de Ciência da Religião. Tá bom? Está aqui para vocês também darem uma olhada. E lá no site, tem um link lá para vocês entrarem no site para ver a descrição do curso. E fazerem a inscrição. Tudo bem, gente?
Quem não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva. Por favor, se inscrevam, gente. Tem muita gente que assiste os meus vídeos e não se inscreve. E é muito importante, a sua inscrição é muito importante. Você não tem ideia de como é importante. Por favor, se inscrevam e dê um joia, um dislike, não tem problema, o que você vai dar? Se você não gostou, dá um dislike, não tem problema. Mas se inscrevam, para a gente poder atingir um número razoável, para que a gente possa monetizar esse canal, para que o YouTube possa entender que dá relevância para a nossa religião, mas de uma maneira séria, porque tem muita gente fazendo papagaiada, besteira, marmotagem, picaretagem, safadeza, malandragem, jogando búzio ao vivo, virando de catiço e dando consulta ao vivo. Você olha lá quantas pessoas estão vendo, quantas pessoas estão dando dinheiro para eles, mandando Pix. Eu peço Pix aqui, né? E nunca recebi 1 centavo de Pix. Não tem problema. Eu peço. Está aqui o número do Pix aqui. Mas eu não vou apelar aqui, eu não vou fazer palhaçada aqui para poder ganhar dinheiro e para enganar as pessoas. Isso eu não vou fazer. Porque se tem uma coisa que eu tenho de compromisso com o meu orixá, o Daí Boalamo, é a minha honestidade. E é o compromisso que eu tenho não só com o meu orixá, que eu tenho com a minha mãe de santo, com o meu axé, e é o exemplo que eu dou para os meus filhos. Tá? Sejam honestos. Sejam honestos. Tudo bem, gente? Então, muito obrigado a todos. Amanhã vai ter um videozinho curtinho de 10 minutos, aí rolando também. Ajuda a gente. E na sexta-feira a gente volta com mais um tema legal. Se vocês quiserem sugerir temas, pode sugerir aí nos comentários, tá bom? A bênção minha mãe, a bênção meu pai, ao passo que me lembrarei, direi, dirá. Macuyu, Colofé, Benoim, Modilba, a do pé.